Olá, alunos SECAD! Chegamos na metade da nossa jornada de desenvolvimento. Está começando a segunda aula do curso online Transformações em Saúde, com o CEO da iClinic, Felipe Lourenço. Este conteúdo foi desenvolvido em 4 encontros e, ao comparecer em todos, você garante um certificado ArtMed em seu nome. Alguns dos maiores profissionais da área de saúde do Brasil contam com o SECAD e a ArtMed para se atualizar. Por esse motivo, somos a maior plataforma de atualização em saúde no Brasil. Se você ainda não viu a primeira aula com o professor Pedro Chestaski, pode acessá-la pressionando em Aula 1 no menu que fica aqui no topo desta página. Ele falou sobre tecnologia, inovação e, claro, como podemos utilizar essas novas tendências para alavancar a carreira como profissional da saúde e até mesmo negócios. Estamos recebendo muitos comentários positivos sobre este primeiro encontro. Depois de concluir, aí sim, volte para cá e veja a continuação. Essa é uma série em que você é o protagonista. Você tem até segunda-feira, às 23 horas e 59 minutos, para assistir todas as aulas. Até lá, veja quantas vezes for possível. Este curso possui o selo do SECAD e da ArtMed. O SECAD conta com mais de 50 mil inscritos de diversas especialidades da saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde. Eles recebem livros e conteúdos online das últimas pesquisas, estudos e inovações de sua especialidade a cada 3 meses. Na área da saúde, a atualização é fundamental para os profissionais que desejam mais reconhecimento e sucesso. Por isso, chamamos este curso gratuito de Transformações. Queremos ajudá-lo a ter uma carreira mais próspera, organizada e feliz, para que você realize os seus sonhos e cause um alto impacto na vida dos seus pacientes. Então, se você deseja conquistar o seu sucesso profissional e, claro, também a sua independência financeira, nós possuímos o conhecimento e a didática necessária para que você cresça profissionalmente. O SECAD está aqui para ajudá-lo a alcançar o sucesso. Acreditamos que isso é possível porque estamos atualizando profissionais da saúde há mais de 15 anos. Somos a maior plataforma de atualização em saúde no Brasil. O conteúdo SECAD é desenvolvido em parceria com mais de 30 sociedades científicas, sendo 16 delas vinculadas à AMB, a Associação Médica Brasileira, e conta ainda com a curadoria de profissionais altamente qualificados, como mestres, doutores e especialistas. Este conteúdo, inclusive, é utilizado como fonte de conhecimento em salas de aulas nas universidades mais conceituadas do país. Portanto, o curso Transformações em Saúde foi feito para que você experimente essa qualidade de atualização e aproveite as últimas tendências em tecnologia, empreendedorismo e carreira na área da saúde. A sua aula com o professor Felipe Lourenço já vai começar. Não deixe de comentar caso tenha qualquer dúvida, dificuldade ou elogio. Vamos interagir com o maior número de pessoas possível. Uma boa aula para você! Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao SECAD, em parceria com a ArtMed, pelo convite. E vai ser muito bacana a gente estar aqui falando um pouquinho sobre empreendedorismo e gestão em saúde. A essa altura, eu acho que vocês já devem ter visto a aula do Dr. Pedro, falando um pouquinho das tendências e das novas tecnologias e como isso vai impactar o mercado de saúde, o mercado médico. E hoje, né, na minha palestra, a intenção é trazer isso, né, de uma maneira um pouquinho mais prática para o dia a dia de vocês, para a realidade da clínica, do consultório, do ambiente hospitalar e tudo mais, tá certo? Então, antes de começar, eu queria me apresentar. O meu nome é Felipe Lourenço. Eu sou formado em Informática Médica pela USP, que nada mais é um curso, né, de ciência e engenharia da computação que visa trazer o que há de melhor na tecnologia para resolver problemas e gaps do mercado de saúde. Além disso, eu me especializei em gestão em saúde também pela Universidade de São Paulo, para poder realmente combinar a tecnologia com a gestão de forma a resolver os problemas do segmento de uma forma mais poderosa.
eu sou entusiasta e apaixonado por tecnologia e há 8 anos atrás eu fundei a iClinic. A iClinic é uma plataforma que tem a grande missão e o propósito de empoderar e dar mais independência para o profissional de saúde ali no dia a dia do ambiente de trabalho. Nós combinamos tecnologia com gestão de forma a auxiliar médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e qualquer tipo de profissional de saúde a ter uma gestão mais eficiente do dia a dia e também melhorar a sua prática. Como a iClinic, como plataforma, a gente se considera como o one-stop shop de tecnologia para a carreira do profissional de saúde no dia a dia da clínica e do consultório. A gente tem uma experiência já grande aí de 8 anos, né? Hoje são mais de 20 mil profissionais de saúde que a gente atende em todos os estados brasileiros. E essa experiência, ao longo de todo esse tempo que passa, né, é que vai nos dando um pouco de vivência e de insumo para a gente trazer algumas coisas bacanas que a gente acha e tem certeza que vai ajudar bastante no dia a dia de vocês. Uma coisa que a gente já sabe, eu acho que vocês chegaram a ver na aula do Dr. Pedro, é que o mercado de saúde está mudando, né? São novos termos, novas terminologias, novas tecnologias que a gente está ouvindo a todo momento. Então a gente ouve falar, né, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, de telemedicina, também a questão que ele comentou bastante de novos modelos de remuneração médica e dos profissionais, né? Então tem muita coisa acontecendo. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, e para o profissional de saúde? Né? O que muda de fato no dia a dia? O que impacta, né, no seu consultório hoje essas mudanças? O que elas trazem e o que elas representam a partir de agora? E é um pouco disso que a gente vai discutir aqui. Inicialmente eu vou trazer alguns dados do mercado, tanto aqui do Brasil quanto de fora, para que vocês tenham uma noção de para onde o mercado está indo. E depois, baseado nisso, né, eu vou trazer para vocês realmente algumas ações, algumas boas práticas que vocês podem começar a colocar no seu dia a dia a partir de hoje, para já começar a se adaptar a essas mudanças que estão por vir, e isso com certeza já vai começar a gerar alguns resultados importantes. O primeiro dado que eu queria trazer aqui para vocês é que o mercado de saúde como um todo, ele cresce em número de profissionais, tá? Eu trago aqui exclusivamente um pouco do número de crescimento de médicos, porque é uma pesquisa recente que a gente tem, baseado no censo da demografia médica brasileira. Tá? O Brasil hoje recebe cerca de 30 mil novos médicos por ano. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Hoje o Brasil possui cerca de 450 mil profissionais médicos. Isso significa que em 10 anos, nessa taxa de crescimento, serão 750 mil. Isso aqui só para falar de médico, né? Mas, por exemplo, em 2010, o número de dentistas no Brasil era em torno de 210 mil. Esse ano já são 330 mil dentistas também atuando em nosso país. Então, essa é uma tendência que acaba acontecendo e esse crescimento vem em todos os segmentos do mercado de saúde. Além disso, uma grande tendência que nós temos são as operadoras focarem na verticalização dos seus serviços. Como o Dr. Pedro bem comentou, né, o mercado de saúde ele vive um momento em que a estrutura financeira e a estrutura de custos é realmente muito alta. E o mercado, ele fica, a partir de agora, ele procura alternativas para que essa conta ela comece a fechar, porque ela não está fechando mais. E o que elas estão fazendo? Né? As operadoras elas passam a se verticalizar, ou seja, né, operadoras de plano de saúde que antigamente prestavam seu serviço através de redes, né, credenciadas e terceirizadas, elas começam a assumir todo o atendimento do paciente. Então, hoje no Brasil, cerca de 40% das operadoras de plano de saúde, elas já possuem rede própria de atendimento, atendendo os pacientes desde a atenção primária, passando pela atenção secundária, até chegar à atenção terciária. Além disso, um dado de fora interessante, pela primeira vez na história, em 2018, no mercado americano, o número de médicos, né, empregados
funcionários de instituições de grande porte ultrapassou o número de médicos independentes que atuavam em suas clínicas e em seus consultórios. E essa tendência, ela também, né, se extrapola e acaba indo para outras especialidades, como a de fisioterapia, a de odontologia e tudo mais. Somado a isso, né, a essa tendência de verticalização em que as operadoras assumem o controle de todo o atendimento, o mercado de saúde, a partir de agora, ele começa movimentos de consolidação. E o que é isso, né? São redes de hospitais que compram outros hospitais, são grandes operadoras de saúde que adquirem novas operadoras, são clínicas menores que se agrupam e se juntam em clínicas, né, de maior porte. E um dado que corrobora isso, né, em 2018, nos Estados Unidos foram cerca de 803 anúncios de fusões e aquisições. Trazendo isso um pouco para a realidade do Brasil, né, também aqui no nosso país foram anunciadas cerca de 858 anúncios de afiliações ou parcerias. Falando especificamente de aquisições no Brasil, em 2018 foram 107 anúncios, né, de grupos de saúde que, de uma certa forma, acabaram se unindo através de fusões e aquisições. Tem um relatório, né, em que ele fala de todas as indústrias, quais são aquelas indústrias que mais se movimentam do ponto de vista de fusão e aquisição. O mercado de saúde, há alguns anos atrás, ele ocupava a 22ª posição nesse ranking de fusões e aquisições. E aí, refletindo essa tendência, nos últimos anos, o mercado de saúde ele ocupa já a 5ª posição entre os mercados em que esse tipo de coisa mais acontece, refletindo essa grande tendência, né, de agrupamento dessas instituições. E por fim, para somar isso, o paciente, a partir de agora, ele tem um novo perfil. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito da consumerização do paciente. O que é isso? A consumerização do paciente corresponde ao quê? Empoderado pela tecnologia, pelos aplicativos, pelo acesso à internet e também a mais educação, o paciente ele tem mais controle a respeito da saúde dele e todas as decisões que ele toma relacionadas à sua saúde acabam tendo um padrão semelhante às outras decisões de compra que ele toma habitualmente no seu dia a dia. Então, isso muda um pouco a visão e a relação profissional de saúde paciente. No momento em que ele chega no hospital, no momento em que ele chega para uma consulta, esse paciente ele já está empoderado, ele já está munido de informação e aí, a partir disso, torna-se mandatório que os profissionais de saúde, eles têm que pensar em como mudar a sua ótica do diálogo, a sua ótica de atendimento para estar preparado para atender esse tipo de profissional. Então, para vocês terem um pouco de ideia dessas mudanças, tá? Lá fora, cerca de 77% dos pacientes, quando pesquisados, já dizem que hoje eles preferem já agendar, alterar ou cancelar uma consulta ou um procedimento de forma online pela internet. Além disso, nos Estados Unidos, cerca de 72% desses pacientes, antes de marcar uma consulta, eles analisam as avaliações a respeito do que estão dizendo outros pacientes, a respeito daquele médico, a respeito daquele outro profissional, antes de tomar uma decisão a qual médico visitar. E depois disso, eles têm sim também o hábito de voltar nesses serviços e avaliar e dizer como foi o atendimento para que outros pacientes possam fazer a mesma coisa. Tá? Se a gente pegar aí uma nova geração, os millennials, quando pesquisados também, eles são 2 vezes mais propensos a mudar de um profissional de saúde ou de um provedor de saúde, sempre procurando outros profissionais que ofereçam serviços, como eu disse, de agendamento online, de pagamento online, de outras formas de pagamento que fogem, né, do dinheiro ou do cheque e tudo mais, também refletindo um pouco dessa mudança de comportamento. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Aqui acho que eu tenho 2 últimos dados interessantes. 70% dos pacientes lá fora, quando pesquisados, também já dizem que hoje tendem a preferir videoconsulta
tá? E teleorientação, telemedicina, para visitas corriqueiras, visitas de rotinas sem tanta urgência. A gente está falando aqui de algo que no Brasil, né, que a telemedicina ainda não é nem regulamentado, mas a gente vê em alguns países, como é o caso, né, da Suécia, em que a telemedicina já é liberada desde 94, que os pacientes eles estão cada vez mais ficando condicionados e exigindo esse tipo de atendimento. Claro, a gente está falando aqui de algo um pouco delicado, né? Tem que ser muito bem pensado como prestar esse serviço, mas, de novo, é uma demanda que não vem, né, dos profissionais do mercado, mas vem sim dos pacientes, e a gente tem que começar a pensar em estratégias para se preparar para isso. E como disse o Dr. Pedro, né, 5% nos Estados Unidos, o mercado teve uma redução de 5% das visitações médicas em clínicas e consultórios em virtude dos aplicativos, em virtude de ter mais controle da sua saúde, em virtude de procurar alguma coisa e de repente esclarecer uma dúvida e por aí vai, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? São 4 coisas. Então, o crescimento do mercado em número de profissionais de saúde, a verticalização do setor, que faz com que cada vez mais o paciente ele seja direcionado, né, para um ambiente controlado interno dentro de cada operadora. A consolidação, né, do segmento também, em que instituições menores são cada vez mais englobadas por instituições maiores, com mais nível de gestão, com mais nível de controle e de administração. E, por fim, a consumerização da saúde, simbolizada aqui por essa mudança, né, de mentalidade do paciente. Tudo isso somado faz que o novo profissional de saúde ele precise se adaptar a partir de agora, né? Caso contrário, ele corre sérios riscos de ser engolido por essas novas mudanças do mercado. Pode parecer um pouco de sensacionalismo aqui, gente, mas é isso, né? O Dr. Pedro falava sobre essa questão, né, da evolução exponencial, então realmente as coisas têm mudado muito, muito rápido, né? São meses para que você tenha algumas mudanças e todos os profissionais precisam estar antenados para essas mudanças. Eu acho que o mercado de saúde, até pela sua tradição e pelo seu conservadorismo, é um dos últimos mercados em que a transformação digital está chegando. Mas, na verdade, ela já chegou. E a partir de agora, né, se vocês já estão achando esse tipo de velocidade rápida, eu acho que a tendência é que isso cada vez aumente ainda mais. E aí, nesse sentido, né, para que vocês realizem essa mudança, é preciso, a partir de agora, ter um novo mindset, uma nova mentalidade. E o que é essa nova mentalidade? Na verdade, é mudar um pouco o jeito que vocês pensam e necessário que vocês passem a se enxergar e se comportar como um profissional de saúde moderno, um profissional de saúde aí da indústria 4.0. E o que é isso, né? A gente tem pregado muito e batido muito na tecla do profissional de saúde empreendedor. É preciso, né, que os profissionais de saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, que atuam em uma prática própria, parem de se enxergar apenas como profissionais liberais, mas passem a se enxergar também, não só como profissionais da área de saúde, mas também como empreendedores, como empresários e como administradores. E aí, para isso, é necessário adaptar um pouco a cabeça do profissional de saúde, porque durante a academia, durante a sua formação, a sua graduação, os profissionais de saúde têm toda a sua mentalidade moldada para o cuidado ao paciente, a atenção ao paciente. E não está errado. Na verdade, eu acho que é esse o grande propósito do mercado de saúde, né? O que é até muito bonito e muito poderoso, por sinal. Mas, dado a todo esse contexto, a partir de agora, né, trazendo essa mentalidade de médico empreendedor para dentro do seu dia a dia, é necessário que você combine essa mentalidade do cuidado, que é o que você sabe de fazer melhor, com uma mentalidade de empreendedor. E aí, dentro disso, nós, né, criamos um framework que fica até mais fácil você saber, né, porque a mentalidade do cuidado você já tira de letra, mas o que eu preciso, quais as ações que eu preciso fazer, quais os pontos principais que eu preciso pensar
para trazer o empreendedorismo e a gestão para o meu dia a dia. Então, a gente criou aqui uma metodologia em que você tem a mentalidade do cuidado e aí para trazer a administração, a gestão, o empreendedorismo para o seu dia a dia, a gente criou uma metodologia que é a metodologia do AAFR. O que significa isso? Tá? Você precisa, como empreendedor, trazer para o seu dia a dia práticas, né, e pensar cada vez mais sobre atração de pacientes, atendimento, como atender esses pacientes melhor, que é aquilo que vocês já sabem fazer bem, mas dada essa mudança de perfil, é preciso adaptar um pouco a sua maneira de atender para prestar um cuidado melhor, um cuidado diferenciado. Ao fazer isso, você precisa pensar em estratégias também de fidelização, né? Como eu disse, o mercado fica cada vez mais agressivo, cada vez mais competitivo. Então, são mais profissionais, né, disputando aquela mesma quantidade de pacientes. Então, é imprescindível que, além de prestar um atendimento de qualidade, vocês tenham iniciativas, né, para fidelizar esses pacientes, para fazer com que esses pacientes voltem, para fazer com que esses pacientes passem a indicar vocês para outros pacientes quando necessário e assim por diante. E por fim, né, todo empreendedor, todo empresário, ele também pensa em receita, ele pensa em rentabilizar o negócio. Aqui a gente precisa quebrar um pouco esse tabu, né? A gente não está falando aqui de trazer, né, uma atividade capitalista excessiva para a medicina, para a saúde, não é esse o caso, mas na verdade é a profissão de vocês, é o ganha-pão de cada um aqui e como empresário, empreendedor, vocês precisam sim trazer estratégias, né, para monetizar esse negócio e fazer com que ele pare de pé. Até para que vocês tenham, né, toda a estrutura e toda a tranquilidade, né, possível na vida pessoal, na vida profissional, para continuar prestando um bom atendimento para os pacientes. Então, o que a gente prega e acredita muito é exatamente na combinação dessas duas mentalidades. O profissional de saúde está aqui fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é o cuidado, e a partir de agora, né, é que vocês tragam essa mentalidade do empreendedorismo dentro, né, desse conceito da atração, do atendimento, da fidelização e da rentabilização do negócio de vocês. Tá certo? Então, depois de apresentar um pouco esses conceitos e trazer esses dados, né, agora de uma maneira mais prática, eu queria mostrar para vocês algumas iniciativas de como começar a aplicar isso, né, no dia a dia de vocês. Claro que isso requer tempo, requer dedicação, isso aqui acaba sendo de uma maneira superficial, uma pincelada mais para dar um norte e um direcionamento a respeito disso, trazendo aqui, né, algumas ferramentas e alguns conceitos, mas obviamente depois a intenção é que vocês se aprofundem nisso e eu acho que também só vivenciando isso no dia a dia é onde vocês vão começar a ter dúvidas, a ter, né, compartilhar experiência entre colegas e pensar em formas, talvez que vocês nunca tenham pensado de atuar em cada um desses 4 pontos. Então, vamos falar um pouquinho de atração. Tá? Como eu faço a partir de agora para criar estratégias para atrair mais pacientes para o meu consultório, para a minha clínica, para a minha instituição. Tá? A primeira delas é ter uma presença ativa em redes sociais. Tá? Pô, Felipe, mas isso é óbvio, né? Hoje todo mundo sabe que eu tenho que estar na rede social XYZ, o meu colega tá e tudo mais. Gente, vocês vão cair para trás agora, mas numa pesquisa que nós fizemos com a nossa base de clientes da iClinic, que são mais de 20 mil profissionais que eu falei para vocês, cerca de 35% dos profissionais ainda, né, possuem rede social e perfil mais da vida pessoal, mas não possuem nada ainda focado, né, com um viés um pouco mais profissional. Então, é extremamente importante que você encontre a rede social ou as redes sociais ideais para você, e a gente vai falar a respeito disso um pouquinho para frente, com um pouquinho mais de detalhe, né, e passe a utilizar esses canais para aparecer e se relacionar melhor com os seus pacientes. O segundo ponto é investir na criação de um site ou de um perfil profissional. De novo, aqui esse número, né, ele também é mais assustador ainda. Né? Existe um grande número de médicos, né, que não investem em ter um espaço dedicado para falar da sua formação, né? A formação do profissional de saúde hoje é uma formação longa, são anos de graduação, depois são anos de pós-graduação e em nenhum momento isso está público, né? Às vezes
exposto na internet para que os pacientes possam te encontrar, ler a seu respeito, ler sobre a sua formação e tomar a decisão de te visitar por algum motivo. Então, criar uma página profissional, combinar isso, né, com os seus perfis das redes sociais, acaba sendo algo muito poderoso para que você, a partir daí, comece a ganhar exposição e atrair cada vez mais pacientes. Além disso, né, não adianta nada você ter ali o seu perfil, o seu espaço na internet, se os mecanismos de busca, né, em outras palavras, o Google, que é hoje basicamente quem domina aí, esse mercado de buscas online, não te acha. Né? Então, a gente sabe a importância de ter um bom posicionamento no Google, né, de ter, aparecer ali nas primeiras posições. E muitos médicos eles acabam não ligando para isso, né? Cria um espaço online lá, mas não busca otimizar a sua página para que ela seja bem indexada e apareça aqui nas primeiras posições. Aqui eu gostaria de dar uma dica bem rápida que para vocês é muito fácil, que cada um de vocês ao assistir esse curso e essa aula no final já entre e faça isso, e pouquíssima gente sabe disso, é uma coisa que leva minutos e não tem custo, é a criação do seu perfil, né, do seu cadastro como profissional de saúde no Google My Business, que é o Google Meu Negócio, aqui no Brasil em português. O que é o Google My Business? O Google My Business ele permite que profissionais, e isso ele não funciona só para profissionais de saúde, ele funciona para empresas, negócio de varejo, lojas e tudo mais, é que eles cadastrem o seu negócio dentro da plataforma para que a plataforma passe a encontrar, né, e mostrar melhor, com mais qualidade aquele resultado para quem está buscando. Então, essa aqui é a página do Google, né, vocês estão acostumados, mas se vocês repararem, né, aqui à direita, ao procurar por uma médica específica, né, o Google, além dos resultados tradicionais, se você cadastra o seu perfil, o seu negócio no Google My Business, ele vai te trazer numa posição de destaque aqui no canto direito, que é uma área da tela que acaba tendo, né, grande destaque, tem grande valor para atrair a atenção do usuário. E aí quando você faz isso, você desvia a atenção do paciente para cá e aí você acaba se expondo com mais facilidade. Então, pelo Google Meu Negócio, você consegue cadastrar o seu estabelecimento ali, no caso o consultório, a clínica de vocês, consegue colocar uma foto, consegue colocar o seu endereço, consegue colocar o seu telefone. Ao fazer isso, você facilita também com que o paciente clique no seu endereço e automaticamente ele já seja redirecionado para o Waze, para o Google Maps, para chegar no seu consultório, e ele automaticamente cria um botãozinho que ele clica ali do celular. Vamos lembrar que hoje, né, a grande maioria das buscas na internet já vem a partir de dispositivos móveis. Então, quando o paciente procurar o seu nome, procurar a sua especialidade e você aparecer aqui, ele vai clicar, ele já vai ligar para o seu consultório direto. Se você cadastrar o seu site, ele vai cair para o seu site direto. Então, assim, é uma dica super fácil que a gente sempre dá, que com certeza, sem sombra de dúvida, vai aumentar bastante a exposição de vocês no mecanismo de busca. Além disso, gente, agendamento online. Vamos lembrar daquele dado que eu trouxe, né? Cerca de 70% dos pacientes fora do país já preferem encontrar um médico e agendar as suas consultas de maneira online, né? E são pouquíssimos os profissionais de saúde que já dão visibilidade da sua agenda de uma maneira pública para todo mundo. Ah, mas o paciente vai ver que a minha agenda está vazia, ele vai ver que eu tenho muitos horários disponíveis, eu não quero isso, às vezes eu tenho medo de passar uma má impressão, de forma alguma, né? Hoje existem inúmeras ferramentas de listagem, né, de profissionais que oferecem esse tipo de agendamento online, que você consegue configurar e falar, beleza, de repente eu tenho um dia aqui, sexta-feira de manhã, geralmente eu estou mais ocioso, então eu quero liberar em lote somente aquela sexta-feira de manhã para que os pacientes vejam. Então, os pacientes nunca vão ver os horários vazios, né, mas sim os horários disponíveis. Então, acaba sendo uma prática bem interessante, que tem, gente, gerado cada vez mais resultado e atraindo cada vez mais pacientes para os profissionais que adotam. E eu acho que o fato de pouca gente adotar, né, nesse momento ele acaba sendo até uma vantagem competitiva para quem adotar, porque vocês com certeza vão estar na frente e vão estar sendo encontrados mais facilmente. Bom,
Fechamos um pouquinho a atração, tá? De novo, tem mais inúmeras estratégias, inúmeras coisas que a gente pode fazer aqui, coisas que vocês podem fazer sozinhos, coisas que vocês podem fazer com a ajuda de um profissional de marketing em saúde, de marketing médico, mas o que eu quis trazer aqui são coisas básicas, essenciais, para que vocês deem esse primeiro passo. E a partir daí vocês, né, vão começar a aprender, vão começar a gostar da coisa, e a tendência é que vocês comecem a sofisticar todas essas estratégias. Vamos falar um pouquinho de atendimento, né? Como eu consigo pensar em como melhorar o meu processo de atendimento e a qualidade do meu atendimento perante aos meus pacientes. O primeiro deles, né, é adotar uma prática para lembrar aquele paciente que tem um agendamento com você, que ele tem horário marcado e que ele precisa te visitar, tá? Realizando uma pesquisa interna também, né, com os médicos, a gente percebe que uma das grandes dores de médicos e profissionais de saúde é a chamada taxa de absenteísmo, que são aqueles pacientes que marcam, mas por algum motivo, na grande maioria das vezes por esquecimento e correria, ele acaba não comparecendo. E isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para o paciente, que de repente tem um problema que poderia ser tratado, né, de uma maneira antecipada e ter seu problema resolvido. E é ruim para o profissional de saúde, que acaba levando, né, aquele bolo, aquele furo, fica com aquele buraco na agenda. Então o médico ele perde receita, aí, já pensando lá na rentabilização que eu falei. E além disso, né, tira a oportunidade de talvez um outro paciente que poderia ser atendido por você, mas por disponibilidade de horário, né, aquele horário estava tomado, ele não pôde ir. Então, adotar uma prática para envios automatizados de lembrete, né, é a primeira coisa que você pode fazer para começar aí a melhorar o seu processo de atendimento, fazer com que o paciente lembre e visite você quando ele tem que visitar com mais facilidade. E aqui a gente tem algumas pesquisas e alguns dados que mostram que quando um profissional de saúde ele passa a adotar esse tipo de estratégia, e essa estratégia ela não é nova, viu gente? Qual que é a maneira antiga de fazer isso? É o profissional colocar a secretária, né, para pegar o telefone um dia antes da consulta e sair ligando para todos os pacientes. Mas isso não é eficiente, isso toma muito tempo da secretária, isso gera muitos custos com telecomunicação, ligação hoje, e principalmente ligação para celular é algo que custa muito e não é eficiente. Porque muitas vezes a secretária liga para o paciente está trabalhando, está numa reunião, está fazendo alguma coisa, ele não vai atender a secretária e ele nem vai saber que aquilo era uma tentativa, né, de um profissional de saúde que ele estava agendado para lembrar ele da consulta que ele tem. Quando você chega a automatizar isso e faz isso por SMS, por e-mail e por WhatsApp, a mensagem ela vai ser entregue e no momento que for mais pertinente para o paciente, ele vai pegar e vai ler e vai lembrar e aí no outro dia ele vai estar presente ali no seu consultório. Eu estou falando aqui de enviar um dia antes, mas você pode programar isso, começar a avisar o paciente 7, 5, 3 dias antes, né, até um dia anterior. No dia anterior geralmente é o mais efetivo e se o paciente não puder, né, dá oportunidade para ele também aqui já na mensagem direto, falar que ele não vai poder ir. E aí você já libera seu horário, já reagenda, encaixa quem tem que encaixar e tudo mais, tá? Então essa é uma boa prática de trazer um pouco mais desses processos automatizados para o seu dia a dia. O segundo ponto aqui do atendimento é de fato a adoção do prontuário eletrônico, tá? Quando a gente começou em 2012, o prontuário eletrônico, o prontuário de forma geral, né, todo profissional de saúde usa, é uma peça essencial do atendimento em saúde, mas ainda, majoritariamente, né, a maioria dos profissionais usam o prontuário em papel. E isso muitas vezes gera uma série de ineficiências. Então, na hora de recuperar as informações, a legibilidade dessas informações, a segurança com que essas informações clínicas, sensíveis, sigilosas, são armazenadas, são uma série de ineficiências que o prontuário de papel tem. Eu estava comentando, quando a gente começou em 2012, 70%, né, eu tenho um dado médico aqui, que é o que está mais fresco na minha cabeça, 70% dos médicos do Brasil ainda estavam em prontuários de papel. Só 30% já utilizavam algum tipo de prontuário eletrônico. 8 anos se passaram de lá até aqui, e eu vou te dizer que esse número não mudou
não mudou significativamente ainda. A gente carece nesse momento de uma pesquisa oficial que fala disso, mas a estimativa que a gente tem é que hoje em torno de 50% a 55% dos profissionais já migraram para o prontuário eletrônico, mas isso significa que ainda tem 45% que ainda está ali papel caneta, né? E isso gera uma série de ineficiências, como eu já comentei. Então, procurar de alguma forma adotar uma solução de prontuário eletrônico, né? Existem inúmeras no mercado e com certeza você vai pesquisar, vai ver aquela que realmente você se adapta melhor, que te oferece uma experiência melhor e vai implantar isso no seu dia a dia. Isso vai fazer com que você tenha essa informação, né, as informações dos pacientes armazenadas de uma forma muito mais segura, você vai conseguir recuperá-las de uma maneira mais fácil, né? Depois é muito mais fácil também de uma maneira agregada, você conseguir cruzar informações a respeito da sua carteira de pacientes e tentar medir a efetividade do seu atendimento, das suas condutas, dos seus diagnósticos, né, as suas investigações, para de fato olhar para trás, fazer uma retrospectiva e ter uma noção do que funcionou, o que não funcionou, quais foram os melhores desfechos e por aí vai. Acesso remoto, né, que é outra coisa que o prontuário em papel e a agenda em papel ele não proporciona, né? A demografia médica brasileira, né, fala que os profissionais médicos, em média, eles trabalham de 3 a 4 locais diferentes ao mesmo tempo, né? Então, uma hora o profissional está no consultório, depois ele está atendendo na clínica do outro colega, ele está no hospital operando e tudo mais. E muitas vezes, outra, né, profissional de saúde viaja muito, participa de pós-graduações, de congresso e tudo mais. Muitas vezes seu paciente te liga e ele está com algum problema, é muito paciente que a gente acaba atendendo, e aí o que acontece? Você não lembra de quem é o paciente, não lembra do caso dele, não lembra do que você prescreveu. Então, na medida em que você adota uma solução, né, em nuvem que te permite o acesso remoto, você consegue já de imediato resgatar, né, as informações em tempo real. É basicamente ter a sua clínica, o seu consultório, a sua agenda e seus prontuários, né, no bolso ali, na palma da mão, onde quer que você esteja. Isso facilita muito o atendimento e mais, né, já pensando em fidelização, que a gente vai falar daqui a pouco, gera um tipo de maior identificação por parte do paciente. Quando ele percebe que na linha ali, às vezes você está falando com ele, mas você já vai resgatando e recuperando as informações, e você já lembra e já presta um atendimento diferenciado. Então, investir, né, em soluções que levem o seu dia a dia para a nuvem e tornem essas informações acessíveis de qualquer lugar é realmente muito importante. Outro ponto interessante são as prescrições eletrônicas, né? Algo que aqui no Brasil ainda, né, para ser regulamentado, a prescrição eletrônica em si, que é de fato o paciente, o médico e o profissional de saúde fazer uma prescrição, essa prescrição eletronicamente já ser enviada para a farmácia e quando o paciente se dirigir até a farmácia, ele já tem aquele medicamento dispensado ali. Isso ainda no Brasil não é permitido, está sendo implantado nesse momento, a gente tem uma parte regulatória aí. Mas, apesar disso, né, a gente hoje tem ferramentas que geram as prescrições digitais. Ela não é eletrônica ainda de ponta a ponta, mas o que ela faz? Ela elimina, né, de novo a prescrição em papel, que a gente sabe aí, né, comumente discutido no mercado, as várias deficiências que a prescrição de papel tem, principalmente do ponto de vista, né, de legibilidade, leitura, a grafia muitas vezes do profissional causa confusão do paciente, causa confusão na farmácia depois. Então, ferramentas que gerem essa prescrição eletronicamente e permite que você as imprima, né? Daqui a pouco, a hora que for a hora da prescrição eletrônica, que você envie para o paciente já por e-mail e tudo mais. Além de ser bom para o paciente, isso te salva tempo, porque ferramentas modernas de prescrição eletrônica, prescrição digital, ela permite que você pré-cadastre aqueles modelos e aqueles protocolos de prescrição que você mais utiliza, e aí com 2 cliques, né, você utiliza aquele modelo e automaticamente a prescrição já é gerada. Ou então ferramentas que ela vai aprendendo, né, baseado em inteligência artificial, ela vai aprendendo com o seu jeito, né, de acordo com o que você prescreve, e na hora que você está digitando ela passa a te sugerir aquelas drogas que você mais prescreve, as combinações que você mais faz e tudo mais. Claro, a gente está falando aqui de sugestão. A decisão é sempre
né, do profissional de saúde, sempre do usuário final, mas isso poupa muito tempo. E aquele ponto que eu já comentei, um ponto sensível aí, que agora em 2019 teve bastante discussão, que é a questão da telemedicina, e telemedicina é muito amplo, né? Então aqui eu vou pegar uma parte da telemedicina, porque telemedicina tem a teleconsulta, tem o telediagnóstico, a teleorientação, mas vamos falar de teleconsulta aqui. O CFM soltou uma resolução em 2019 liberando a telemedicina com algumas condições. A classe médica e de outros profissionais de saúde se manifestou, trazendo uma série de possíveis problemas que poderiam ocorrer, e aí o Conselho ele voltou atrás, ele está num período de colher mais feedbacks, colocar isso mais em discussão, colocar isso na pauta, para que se melhore a resolução, deixe ela mais redonda, mais amarrada, sempre pensando do ponto de vista de segurança do paciente, segurança do profissional de saúde, mas em breve a gente acredita que a telemedicina, depois de muito tempo, e seguindo a tendência em outros países, como eu já falei, ela seja liberada no Brasil, e isso aqui é, como eu falei, é uma demanda que já vem do paciente, então o profissional de saúde ele vai ter que se adaptar. Muita gente fala, mas isso vai ser ruim, de repente a operadora às vezes vai criar uma central, pode colocar profissionais de saúde não tão bem qualificados para atender esses pacientes e tudo mais, mas para você que é um profissional de saúde, um médico independente, a teleconsulta ela também vai ser uma ferramenta e uma arma que você vai ter, exatamente até para, se você acredita nisso, até para se posicionar e lutar contra isso, né? A telemedicina, a teleconsulta, ela vai permitir que você, do seu consultório, de onde quer que você esteja, você aumente o seu mercado endereçável, você passe a atender não pacientes só da sua cidade, da sua região, mas passe a atender pacientes de todos os estados, de todo o país, né? Até pacientes que geralmente, às vezes, poderiam nem ter acesso a um atendimento tão de qualidade como é o que você presta, com a teleconsulta você já vai conseguir prover isso para ele. Claro que, né, a telemedicina é algo sensível, tem que sempre ser usado, né, da maneira mais correta e ética possível. Então, falando um pouquinho aqui, né, de como otimizar o seu atendimento, que é algo que vocês já estão acostumados a fazer, é o que vocês sabem de fazer melhor, mas vamos trazer tecnologia para o dia a dia, gente, para melhorar cada vez mais essa experiência, e é aquilo que eu falei, o paciente está cada vez mais exigente, hein? Vamos falar um pouquinho de fidelização, né? O mercado vai ficar cada vez mais competitivo, vai ficar cada vez mais difícil atrair novos pacientes, então a maneira mais fácil, né, de você manter o seu negócio rentável é exatamente fidelizar os seus pacientes e conseguir construir e manter uma carteira de pacientes saudável e que sempre retornam quando necessário e te indiquem para colegas, para familiares e tudo mais. Isso é muito poderoso. Às vezes a gente fica pensando só como que eu atraio mais pacientes, como eu atraio mais pacientes, mas na verdade é o contrário, gente. Acho que o grande ativo de vocês, a grande sacada está exatamente naqueles pacientes que vocês já possuem, que vocês conquistam e que vocês fidelizam. E isso de verdade pode gerar muito resultado. Então, mas Felipe, o que eu faço para fidelizar meus pacientes? Me dá algumas ideias e algumas dicas a respeito disso. O primeiro ponto, né, já pegando o gancho, são lembretes automatizados de retorno. Qual que é a diferença? Eu falei agora há pouco de lembretes, né, de consulta, para lembrar o paciente quando ele marca uma consulta com você. Mas, por que não? Na medida em que o paciente ele foi no seu consultório, você atendeu esse paciente, e às vezes ele não tem nada, foi uma consulta, né, de rotina, mas o recomendado pelo protocolo é que ele volte daqui a 12 meses. Um caminho você fala para o seu paciente, ó, bacana, tá aqui seus exames, está tudo bem, você não tem nada, daqui a 12 meses você volta. E aí você deixa esse poder de decisão, né, totalmente nas mãos do paciente. E o que acontece na maioria dos casos, o dia a dia é tão corrido, esse paciente vai esquecer, vão dar os 12 meses que ele precisaria retornar realmente para dar uma continuidade ali, né, não no tratamento, mas nas consultas dele ele vai esquecer. Então é muito importante, é muito poderoso que você passe, uma vez que você sabe que aquele paciente deve voltar, seja em 7 dias, em 3 meses, em 6 meses ou em 1 ano, você já deixar, né, marcado para que uma solução
automaticamente, quando der aquele período que você quer que ele volte, esse paciente já seja notificado e aí, né, dependendo da sua maturidade digital aqui, você já pode mandar um lembrete para ele, depois de, sei lá, ele tem que voltar daqui 12 meses, você, ali, faltando 11 meses, você manda uma mensagem para o paciente, dependendo você pode já até colocar o link para o seu agendamento online, e aí você vai fechando esse ciclo, o paciente ele vai cair ali, já vai agendar, depois você manda um lembrete, ele vai lembrar e vai te visitar. Bom para você que consegue manter, né, esse fluxo de pacientes e bom para o paciente que está tendo ali todo o acompanhamento dele sendo realizado exatamente como deve, tá? Uma ação simples que poucos profissionais de saúde fazem, né, são enviar singelas felicitações para o paciente em datas comemorativas. Então, uma boa prática que a gente vê alguns profissionais tendo bastante resultado é uma simples mensagem de felicitação no aniversário do paciente. Nossa, Felipe, mas eu tenho, sei lá quantos 1000 pacientes eu tenho, como que eu vou fazer isso? Né? É muito possível que você automatize esse fluxo e essa régua de comunicação para que naquele determinado dia, né, o sistema que você utilizar, ele vai pegar todos os pacientes aniversariantes daquele dia e vai mandar, você customiza uma vez uma mensagem bacana, algo que você quer falar de uma forma genérica para os seus pacientes. E aí o sistema vai automatizar isso no dia do aniversário do paciente, aquele texto que você criou, ele vai ali bonitinho para o paciente, com o nome dele e tudo mais. Muitas vezes os pacientes não vão nem perceber que é uma mensagem automatizada, mas isso é muito importante porque ele se sente cuidado, ele se sente lembrado, isso é muito poderoso. Fluxos de comunicação personalizada ou então planos de cuidado, né? Hoje, com a digitalização das suas práticas, né, e a criação de fluxos automatizados, é possível que vocês passem a... Qual que seria a ideia aqui? É você estender um pouco daquele relacionamento com o paciente, né, aquele momento em que o paciente está na sua frente e depois ele vai embora. A ideia é você estender esse relacionamento com ele pós-consulta. E como é possível fazer isso? Né? Através de fluxos de comunicação. Então, através de ferramentas digitais hoje, você consegue criar réguas de comunicação e a partir do momento em que o paciente deixa o seu consultório, você cria uma cadência em que você programa. Eu diagnostiquei o paciente com essa doença, então depois que ele deixar meu consultório, eu gostaria que um dia depois ele recebesse esse e-mail, que eu estou escrevendo um texto aqui, para dar dicas a respeito daquela condição clínica que eu acabei de diagnosticar ele. 3 dias depois desse primeiro e-mail, eu quero mandar um SMS para ele para perguntar se ele está bem. Uma semana depois, eu vou escrever um outro texto, né, quando eu estou configurando. Esses textos, geralmente, você vai fazer uma vez só, mas para cada condição clínica. Você vai enviar um texto dando dicas de alimentação para ele, coisas que ele pode fazer, ou boas práticas de exercício e tudo mais, para manter aquela condição clínica um pouco mais saudável e tudo mais. Perguntar se ele está tomando a medicação, se ele está tendo algum efeito adverso e tudo mais. Então, é muito bacana que você crie esses fluxos e aí o paciente vai sempre receber um ponto de contato, né, seu, se sentir lembrado, se sentir cuidado e aí na hora de recorrer a um profissional, ele vai voltar, ele vai perceber que o seu atendimento realmente é humano e que você se importa com ele. Muitas vezes esse paciente ele vai responder a mensagem porque ele está sentindo alguma coisa e aí é uma interação que aí acaba sendo um ponto de atenção, é onde você de repente pode identificar, até se antecipar e ver que é o momento de atuar e chamar esse paciente até de forma antecipada para o seu consultório. Isso de fato vai gerar impacto na fidelização, na resolutividade, na adesão ao tratamento e por aí vai. Pesquisa de satisfação. Tá? Nós fizemos também uma pesquisa com nossos usuários e o dado né, apenas 3% dos profissionais de saúde pesquisados já utilizam alguma ferramenta de pesquisa de satisfação entre seus pacientes. E aí é aquele ponto que eu falo, gente, o profissional de saúde, né, que tem que trazer esse mindset empreendedor e de gestor para o seu dia a dia, ele tá, a todo momento, vocês têm que começar
a pensar em como melhorar os processos, né? Seja do processo de agendamento, passando pela qualidade do atendimento da sua recepção, passando pela facilidade ou não do paciente estacionar ou não um carro, passando pelo tempo que ele fica esperando você atender na sala de espera. Mas como que vocês querem melhorar se vocês nem sabem, né, onde estão os gargalos? Então, é muitíssimo importante que vocês passem a realizar e perguntar para o paciente: você foi bem atendido? De 0 a 10, qual é a nota que você dá para o atendimento? Temos algum ponto de melhoria e tudo mais? E aí a intenção é que vocês passem a adotar esse tipo de prática. Vocês podem fazer isso de N maneiras, né? Você pode colocar a sua secretária para enviar um link para ele, um formulário do Google em que ele vai responder. Você pode já adotar uma ferramenta que faz esses disparos automáticos. Enfim, a maneira de operacionalizar isso existem várias. A provocação aqui é para que vocês realmente comecem a fazer. Primeiro, coletar essas informações e depois, na medida em que você já tem uma quantidade significativa dessas informações, sentar e ler, estudar, descer em profundidade nisso para começar a identificar espaços de melhorias. Tá? Fechamos aqui também fidelização e aí falando um pouquinho sobre rentabilização. Então, como empreendedor, como gestor, como pensar iniciativas para tornar o meu negócio sustentável, né, para fazer com que ele pare de pé e me dê um retorno financeiro que seja suficiente para eu manter a estrutura que eu tenho, para eu manter os meus custos, né, na clínica, os meus custos pessoais e tudo mais, e tenha tranquilidade para fazer aquilo que eu gosto, que é prestar o cuidado e atender pacientes. Primeira coisa, tá? Oferecer soluções de pagamentos digitais, tá? Fizemos uma pesquisa com os nossos usuários e 55% dos nossos usuários ainda não oferecem a modalidade de pagamento em cartão via débito e crédito. Gente, hoje basicamente pagamento por cartão de crédito, acho que tem gente que nem anda, né, com dinheiro mais na carteira, tem gente que só anda com cartão. E ainda, né, vocês ficariam espantados de ver o número de clínicas e consultórios que aceitam pagamentos só por dinheiro ou cheque e tudo mais. Então, ir atrás aí, né, de uma adquirente, um banco e tudo mais, para que você passe a combinar e oferecer novas modalidades de pagamento. Se o paciente quiser parcelar, às vezes facilita o parcelamento em 2, 3 vezes, algo que vocês já fazem até com cheque, mas que do ponto de vista de cartão é até mais seguro, né? Porque você consegue até garantir esse recebimento, algo que talvez o talão de cheque não teria. Claro que acaba tendo uma taxa aí, né, em cima de cada transação, mas o benefício que isso gera no volume acaba compensando um pouco esses custos com taxa. E se, além disso, você combinar e passar a oferecer de alguma forma pagamento online, para que quando o paciente te encontra online, ele já agenda e de repente ele já até paga, fechou o ciclo, né? Melhor ainda. Então, dá para pensar em muita coisa nesse sentido. Controle de estoque, tá? Por menor que seja a clínica, um consultório, ela sempre tem estoque. São máscaras, luvas, seringas, agulhas, algum medicamento, alguma toxina que você usa ali. E a maioria dos profissionais ainda não fazem uma gestão eficiente do seu estoque. E isso acaba gerando uma série de problemas. Então, quando você precisa de usar o material, você vai notar que acabou. E aí você tem que pedir para o paciente voltar em outra hora, ou de repente você acaba não dimensionando o seu estoque de maneira correta, acaba comprando mais do que deve, aquele produto vence, e aí você acaba tendo desperdício. Enfim, pensar como controlar melhor o estoque ali da sua clínica e do seu consultório. Controle de receitas e despesas. A gente aqui pode até entrar um pouco no conceito de custos fixos, custos variáveis, que também é um ponto aí que alguns profissionais ainda não dominam, né? Então vale a pena se debruçar sobre isso, mas entender melhor a sua estrutura de custos. E como que você faz isso? Primeiro você tem que mapear exatamente, né, o que está entrando e o que está saindo. Muitos profissionais acabam tendo zero controle sobre esse tipo de coisa, né? E aí, quando você vai ver, é onde de repente você tem alguns problemas aí e acaba fechando um mês ou outro no negativo. Então, passar a fazer o registro do seu caixa ali, o que está entrando e uma gestão eficiente dos seus custos é extremamente importante para que você tome decisões
né, de investimento, de repente um equipamento que você quer comprar, ou você sabe se você compra esse mês ou deixa para o outro mês, se a sua conta está fechando no final do mês, se aquela estrutura que você tem está cara, está barata, quantos pacientes você precisa atender para, né, atingir o ponto de equilíbrio, que é equilibrar o que você gasta com custos fixos com o que você fatura, e a partir daquele número você sabe que você já está operando no lucro e tudo mais. Então é pensar em registrar isso de alguma forma, tá? E essa uma forma pode ser de diversas maneiras. Tem sistemas que fazem isso, já acoplados aí a toda a sua gestão do consultório. Então você vai ter um agendamento que vai gerar um atendimento, que vai gerar as informações no prontuário, isso vai estar amarrado no financeiro, mas você pode começar com um Excel, uma simples planilha de Excel, controlando ali as suas despesas e acabando tendo o balanço e o saldo ali no final do mês. Uma vez que você começa a fazer isso, né, é interessante também você começar a olhar e ter uma visão do seu fluxo de caixa, que é olhar para o seu caixa em determinado período e entender diariamente qual é o fluxo de entrada e o fluxo de saída, né, exatamente para que você consiga sempre, todos os dias ali, você está sempre tendo um fluxo constante e o saldo do seu caixa está sempre no positivo. De novo, também, é impressionante o número de profissionais que a gente percebe que no final do mês ele tem até um saldo positivo, ele até fecha no azul no final do mês. Só que no meio ali do mês, por conta de uma má gestão de fluxo de caixa, às vezes esse cara fica negativo no banco, fica pagando juro, tal, exatamente por uma gestão ineficiente disso. Então, uma vez que você faz certinho e controla suas despesas, suas receitas, você consegue ter uma visão de fluxo de caixa e às vezes só com alguns ajustes simples, né, você percebe que se você pegar esse vencimento com esse fornecedor, ou vencimento dessa conta de luz ou de água e do seu aluguel e mudar, você já normaliza o seu fluxo de caixa e aí você vai operar o mês inteiro com saldo positivo, deixando aí de entrar no cheque especial ou pagar juro no banco e por aí vai. Controle de produtividade e de repasses, né? Nós temos hoje muitos profissionais que acabam investindo já em um negócio próprio e aí o modelo dele ele acaba atraindo outros médicos, outros profissionais de saúde para trabalhar junto com ele sob o modelo de comissão, né? Então ele tem uma clínica, ele traz 5 profissionais que vão atender ali e aí ele combina uma porcentagem. Ó, de todos os atendimentos que tiver aqui, a clínica fica com X%, você fica com Y% e tudo mais. Bacana, é um modelo que tem ganhado cada vez mais tração, né? Até muito nessa questão dos grupos acabarem se aglomerando em instituições maiores, mas aí depois fazer todo esse controle de repasses, ele acaba sendo um grande gargalo, um grande desafio e acaba gerando muito tempo. Então, também, né, é muito importante que você pense, caso você tenha esse modelo no seu dia a dia, pense em sistematizar isso, seja planilhar em Excel, seja ter um sistema que controla esses repasses, para que no final do período você já tenha esse rateio, seja rateio de despesa ou repasse de comissão, de uma maneira já fácil, de repente com um clique, sem erro, sem margem para gerar qualquer tipo de dúvida entre você, seus sócios ou seus parceiros ali. E faturamento, né? Faturamento, todo esse trâmite, que é algo bem burocrático e bem oneroso, que é entre o prestador de saúde e a operadora. Então, você que está prestando o serviço, realizando as consultas, realizando os procedimentos, e a operadora, que é a fonte pagadora, todo esse fluxo, né, de emitir guia, autorizar guia, depois enviar guia, para que depois você seja pago pelo que você fez. E aí, caso você preencha essas guias de forma errada ou erre um código, alguma coisa, isso vai ser glosado e a operadora vai deixar de te pagar, aí você tem que recursar isso e tudo mais, né? É possível hoje muito e cada vez mais você tem que pensar sempre em ir por esse caminho da sistematização e automação desses processos para que seu processo fique mais rápido e você tenha menos intervenção manual e evite propagar erros adiante que vão impactar bastante no seu caixa, né, ali dali 30, 60, depende, cada operador acaba tendo uma janela de pagamentos. Então, também procurar e pensar soluções para automatizar a geração de guias e fazer o faturamento de vocês com operadoras, certo? Gente, então, assim, eu acho que, como eu falei, né, a ideia aqui é mostrar de uma maneira ainda superficial algumas boas práticas só para provocar vocês começarem a pensar
e irem atrás disso daí, tá? E aí, eu falei, né, de atração, atendimento, fidelização e rentabilização do negócio. Eu queria falar aqui para vocês um pouquinho de marketing marketing em saúde, marketing médico, que é algo que a gente é sempre questionado e as pessoas sempre perguntam para a gente a respeito disso, né? Então, pegando ali o AFR, o marketing em saúde está exatamente no primeiro A, tá no começo ali da jornada do paciente, e eu acho que é aqui que de repente vale a pena, dado essas grandes dúvidas, a gente falar um pouquinho mais de marketing em saúde, tá? A gente ouve constantemente de vários profissionais de saúde, né? Qual o melhor conteúdo para postar? Qual a melhor rede social para que eu tenha meu perfil, como eu falei lá atrás? É o Facebook, é o Instagram, é o LinkedIn, né? E aí eu pergunto para vocês, qual é o melhor canal para um profissional de saúde, seja ele médico, fisioterapeuta, nutricionista, postar? Qual é o melhor tipo de conteúdo? Vocês sabem me dizer? A grande resposta aqui é que depende, né? Marketing em saúde é algo que tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, como qualquer estratégia de marketing, tá? Então, dependendo do seu objetivo, dependendo do seu público-alvo, um canal pode ser mais eficiente que o outro e um determinado tipo de conteúdo pode ser mais eficiente que o outro, tá? Então, marketing em saúde, marketing digital ou outras estratégias de marketing é algo simples, mas é algo que precisa ser muito bem planejado e estruturado. Então, de uma certa forma, né, eu recomendo que vocês sigam um passo a passo na hora de estruturar a sua estratégia de marketing em saúde. E onde ela começa? Ela começa exatamente com a definição do público-alvo, que eu já vou explicar. Tá? Depois que você definiu o público-alvo, que é aquele público para quem você quer falar, qual é o seu objetivo fazendo marketing em saúde, tá? Qual que é o seu propósito também, a gente vai se aprofundar em cada um deles aqui. Tá? Depois disso, definir, né, dado o seu público-alvo, o seu objetivo, quais os melhores canais, né? Então você vai vendo que aquelas perguntas, elas estão todas amarradas e elas dependem aí de um entendimento melhor, né, do que você quer e de quem você quer atingir. Para depois você fazer um planejamento disso e depois medir, ver se está sendo efetivo e tudo mais. Então, o primeiro ponto, definição de público-alvo. Não sei se vocês já ouviram falar o conceito de persona, né? O que são personas? A persona, né, como o próprio nome já diz, ela acaba sendo a personificação daquele seu padrão, não ideal, mas aquele padrão médio ali dos seus pacientes. Então, a intenção é olhar um pouco para o seu público de pacientes, aqueles pacientes que você já atende ou quer atender, e tentar identificar os pontos em comum entre esses pacientes. Uma vez que você começa a compilar todos esses atributos, a intenção aqui é que no final você monte, né, aquele arquétipo, né, de um paciente que, de certa forma, represente a maior parte, né, do seu pool de pacientes. Então, vamos supor aqui que após uma análise da sua base, você vai criar uma paciente fictícia, mas que representa a maioria do seu público, né? Então, eu vou arrumar um nome fictício para essa paciente, ela chama Márcia. Ela tem 57 anos de idade, então basicamente, de repente você tá ali atendendo pacientes de meia idade. Se você é do Rio de Janeiro, então você sabe que ela reside em Niterói. A renda média desse público é de R$5.000 por mês, tem 2, 3 filhos, não pratica exercícios físicos, possui uma alimentação não saudável, né? E tem caso de doenças crônicas, talvez na família, e a mãe tem diabetes e tudo mais. Então, você faz essa observação, né, histórica ali da sua carteira, e aí você monta mais ou menos aquele público que você quer falar baseado nesses atributos que eles têm em comum. Tá? Então, uma vez que você definiu isso, né, vou citar outro exemplo aqui, né? Então, um pediatra. Um pediatra quer se posicionar para um público-alvo. Qual que é o perfil de atendimento de um pediatra? Né? Os pacientes em si são crianças, né? Então, crianças, bebês, crianças em estágio inicial ali das suas vidas, até a pré-adolescência, alguma coisa assim. Mas esse é o seu paciente. Agora, se você quer fazer marketing em saúde, esse é seu público-alvo?
você quer aparecer na internet, nas mídias sociais para essa criança, é ela que vai ter a tomada de decisão de saber de visitar, quem visitar, quando visitar? Na verdade, não. Na verdade, o público-alvo nesse caso são os pais, correto? Então é um exemplo meio óbvio, mas faz sentido vocês pararem um pouquinho para pensar nisso, certo? Depois disso que eu te falei, o próximo passo é definir um pouco qual é o seu objetivo em fazer marketing em saúde. O que você quer com isso? Eu quero mais consultas, eu quero ter mais pacientes na minha frente. Não, eu quero mostrar que eu tenho um bom atendimento. Não, eu quero simplesmente disseminar conhecimento. É algo que eu domino, é algo que eu tenho prazer, eu quero ajudar levando o conhecimento adiante. Ou eu quero buscar reconhecimento, eu quero me posicionar como uma autoridade, eu quero deixar um legado. Enfim, podem ser N objetivos. Claro que às vezes você pode até ter mais que um, né? Mas isso é extremamente importante, porque é a partir daí que você vai derivar aquilo que você vai postar, como você vai se posicionar, que tipo de conteúdo você vai criar para a sua audiência, né, que podem ser pacientes ou não pacientes. Aí vai depender das pessoas que você fez lá atrás. Tá? Só aí, depois de definir o seu público-alvo e as suas personas e os seus objetivos, é que aí sim a gente está pronto para começar a analisar o canal ou os canais, tá, que mais tem a ver com aquela mensagem, com aquele público que você falar. E aí, dependendo do público, dependendo da mensagem, você tem canais diferentes e você eventualmente pode até combinar um canal com o outro, né? Então, falando um pouquinho aqui, né, de canais, algo até curioso, né, não está relacionado a marketing em saúde, mas aconteceu com a gente. Lá dentro da iClinic a gente, né, tem uma ferramenta, como eu disse, para lembrete de consulta via SMS, certo? E isso funciona para a grande maioria dos nossos clientes, dos nossos profissionais de saúde que a gente tem lá, mas uma vez a gente recebeu uma ligação, era um médico, geriatra, e ele falando, olha, eu acho super legal essa estratégia aí de vocês de confirmação de pacientes por SMS e tudo mais, só que para mim não tem funcionado. E eu queria que vocês me ajudassem de alguma outra maneira. Podemos pensar juntos? Vocês têm alguma dica? E por que isso não funcionava, gente? Porque aquele canal, ele não era, né, o canal mais apropriado para o público do geriatra, que são idosos, muitas vezes, né, não possuem celular, ou se possuem, usam só para ligação e acabam não utilizando, lendo SMS e respondendo. Então, a definição do canal correto para a persona correta é extremamente importante. Então, esse exemplo que eu dei, ele se aplica aqui também no marketing em saúde, tá? Uma vez que você pesquisou e definiu esses canais que você vai atuar, aí sim é hora de montar um planejamento. Então, é pegar todas essas fases que eu falei e colocar isso no tempo, né? Se programar para definir as personas, definir os canais, definir o orçamento que você vai ter, o tempo que você vai se dedicar para gravar vídeos, para responder interações nas redes sociais, para escrever textos informativos e tudo mais. E aí você vai começar a executar essa estratégia. E aí, gente, é muito importante a gente setar aqui a expectativa. Marketing em saúde, marketing em geral, isso não é muito difícil que isso comece a dar resultado do dia para a noite. É preciso tempo e é preciso consistência, é uma iniciativa para médio a longo prazo, para que isso de fato comece a te dar mais resultado, para fazer com que você comece a atingir aqueles objetivos que você está definindo lá atrás, certo? E por fim, depois, na medida em que você vai executando essas estratégias, você tem que começar a medir, né? Então a gente fala de métricas, né, para entender se as suas estratégias estão sendo efetivas ou não e onde tem espaço para melhoria. Então, custo de aquisição, o que é isso, né? Então, o quanto eu tenho que investir em mídia, né? E também é legal colocar aí o custo de oportunidade, que é o tempo que vocês estão deixando de repente de atender um paciente para investir em escrever um artigo, fazer um vídeo, o quanto eu estou gastando para atrair um paciente, né? Então, o quanto que eu tenho que investir, somando tudo isso, todas essas iniciativas, para que um novo paciente chegue até a minha porta. Qual a minha conversão? Então, beleza, de
300 pacientes que eu estou falando em alguma iniciativa, quantos de fato se tornaram meus clientes, né? E aí você vai tentando cada vez mais melhorar essa conversão. Ticket médio, então qual é o meu ticket médio hoje? Um paciente ele vem, passa aqui no consultório, o que ele me gera de receita? Existe alguma maneira, né? E claro que sem a gente acabar forçando isso ou aplicar técnicas, procedimentos, materiais desnecessários, mas existem maneiras de eu subir esse ticket médio, de repente com alguma coisa eletiva, algum procedimento estético, dependendo da minha profissão que eu consigo oferecer para esse paciente e tudo mais, tá? E qual que é o ROI, né? A taxa de retorno. No final, eu investi numa estratégia de marketing em saúde, ao final do mês eu investi R$2.000, ok, mas quanto isso me trouxe de receita? Então, eu investi 2, me trouxe 5.000, legal. Então, eu acabei tendo um ROI aí, né, de 1,5 para cada. Eu sei que para cada 2.000 que eu invisto, isso me gera aí 3.000 adicionais de receita, já descontando os custos. Então, é super importante começar a metrificar isso, tá bom? E aí, quando a gente está falando de marketing em saúde, a gente entra também numa discussão de regulação. E os médicos, os profissionais, eles perguntam, mas o que eu posso fazer, né? E aí aqui eu trago para você um pouquinho de do's e don'ts, né? Então o que fazer e o que não fazer quando o assunto é marketing em saúde, é marketing médico. Para ser bem específico aqui, nessa aula eu trouxe alguns exemplos do marketing para médicos. Por quê? Dentro de todas as profissões de saúde, o marketing médico é aquele mais regulado. Tá? O CFM ele acaba sendo bem restrito e colocando uma série de regras em cima do marketing médico. Então, eu vou trazer isso aqui para vocês, mas caso você seja outro profissional de saúde, recomendo que você dê uma olhada no seu conselho da sua profissão recomenda, mas esse aqui é o mais restrito. Com certeza, se você é de outra profissão, você vai ficar um pouco mais flexível para fazer algumas coisas, tá? Então, só voltando, em 2011, o CFM ele publicou uma resolução, que é a resolução do CFM 1974, como eu disse, publicada em 2011, que normatiza as boas práticas do marketing médico. E aí, para facilitar a interpretação disso, eles lançaram uma cartilha, que é o Manual da Publicidade Médica. Quem não conhece, quiser consultar, isso aqui está público, vocês podem pesquisar no Google e achar. Aqui fala certinho o que vocês devem e o que vocês não devem fazer. Tá? E aqui eu vou trazer alguns principais pontos que são permitidos e não permitidos. Então, algo permitido. Tá? Os anúncios médicos deverão conter obrigatoriamente os seguintes dados do médico. Tá? Em todo anúncio, obrigatoriamente, nome, CRM, tá? A especialidade, caso o médico tenha, e a RQE, que é o código, né, de registro de qualificação da especialidade. Então, qualquer ação que vocês forem fazer dentro do marketing médico, essas informações têm que estar presentes. E daqui a pouco eu vou mostrar como ela deve estar presente, porque não adianta você colocar isso em letrinhas miúdas ali no rodapé, tá? Isso não é permitido, eu já mostro para vocês, tá? Um pouquinho do que não fazer, depois tem mais 3 slides falando um pouquinho disso, tá? Quando você não é especialista, é vedado que o médico ele acabe nos anúncios, né, colocando sistemas orgânicos, órgãos ou doenças, tá, que podem de repente gerar confusão e fazer com que equivocadamente o paciente acabe inferindo que ele é daquela especialidade que ele não tem. Então isso não é possível, não é permitido fazer. Não é permitido também ao médico anunciar determinada aparelhagem de forma que ele fala que ele tem uma vantagem, uma capacidade privilegiada por ter o equipamento XYZ. Isso não é permitido. Tá? Ele não pode participar de anúncios de empresas ou produtos ligados à medicina. Então, quando a gente está falando aqui de marketing médico, o profissional está falando a respeito de si, nunca em nome, né, de outra empresa e tudo mais. Tá? Continuando, quando o anúncio for de clínicas e hospitais, tá, sempre, né, em nome, né, daquela instituição, é sempre necessário que se traga o nome de um diretor técnico médico. Tá? Então, como você está falando no nome de como a iniciativa de marketing médico aqui diz respeito a uma instituição,
você tem que ter uma pessoa física ali, que é o diretor técnico médico, que responde por aquela instituição, e aí essas informações dele vão ter que estar lá no padrão que eu vou explicar para vocês, tá? Então, isso tem que ser feito aqui. Não pode permitir que seu nome seja incluído em propaganda enganosa de qualquer natureza. Isso, claro, ninguém quer, né, gente? Permitir que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na internet, em materiais desprovidos de rigor científico. Então, se de repente, né, algum conteúdo não tem um rigor científico, estatístico, enfim, forte, né, o seu nome não pode estar associado a isso, porque isso pode levar o paciente a falsas conclusões. Fazer propaganda de método técnica não aceito pela comunidade científica. Então, né, se você não pode fazer marketing e passar a mensagem que você tem alguma técnica super exclusiva que você inventou e tudo mais, e que isso ainda não é aceito e não é comprovado cientificamente pela comunidade, tá? Não é possível também expor a figura do seu paciente de forma a divulgar um procedimento, uma técnica. Sob hipótese alguma, quando a gente está falando de marketing médico, você pode, não é permitido que você exponha o seu paciente, mesmo que você tenha a expressa autorização dele. Não é permitido fazer isso, tá? A única exceção a isso vão ser em apresentação de casos clínicos, em congressos, em eventos científicos e tudo mais, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas, para fins, né, de publicidade, isso não é permitido. Coisas permitidas ainda de fazer. O médico pode, utilizando qualquer meio de divulgação leiga, prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos versando sobre assuntos médicos de fins estritamente educativos. Então, é uma pergunta que a gente sempre ouve. O médico pode dar entrevista? Pode, tá? Mas sempre passando conteúdos meramente educativos. Nos trabalhos e eventos científicos em que a exposição de figura do paciente for imprescindível, é aquilo que eu falei, o médico deverá obter prévia autorização expressa do paciente ou de seu representante legal. Então, quando for, né, evento científico, congresso e tudo mais, em que for necessário você expor o paciente de alguma forma, aí sim você pode, mas você tem que ter autorização expressa dele. Ainda assim, o que não fazer? Anunciar a utilização de técnicas exclusivas que de repente só você como médico domina e faz, isso não é permitido. Oferecer seus serviços por meio de consórcios similares ou qualquer tipo de arranjo de pagamento ou de condição comercial, isso também não pode, né? Garantir, prometer e insinuar bons resultados de tratamento. A gente sabe que na saúde, gente, apesar de protocolos, boas práticas, a gente nunca tem certeza, nunca consegue garantir nada. Então, quando você vai fazer publicidade, você também não pode assumir esse compromisso com o seu público. E evitar autopromoção e sensacionalismo. Aqui pode parecer um pouco vago, mas na cartilha eles exemplificam o que eles consideram como sensacionalismo e tudo mais. Tá. E agora vamos mostrar um pouquinho, então, a respeito, né, de alguns critérios, como eu falei, como que você deve trazer essas informações essenciais para as suas peças. Seja peças digitais, banners que você vai criar, imagens que você vai colocar nas redes sociais, ou folders, né, que você vai imprimir e mandar, outdoor e tudo mais, tá? Então, aqueles dados que eu falei, né, que acaba sendo o nome do médico, o conselho, a especialidade e a RQE dele, tá? Eles devem estar sempre apresentados no sentido da leitura da esquerda para a direita, sobre fundo neutro, sendo que a tipologia usada deverá apresentar a dimensão de, no mínimo, 35% do tamanho do maior corpo empregado no anúncio. Por que eles colocam esse mínimo de 35%? É exatamente para você não colocar, né, letras garrafais em rodapé e fazer que às vezes o paciente nem leia e nem note aquilo. A intenção aqui é que você realmente dê um peso, né, para essa informação e destaque para que o paciente entenda quem qual é o conselho dele, a especialidade e por aí vai. Então, nessa peça aqui, né, e aí só complementando, nas peças, os dados do médico devem ser inseridos em um retângulo de fundo branco emoldurado por filete interno em letras de cor preta ou que permita o contraste adequado de leitura, tá? Então, é por isso que aqui a gente tem esse quadradinho, né, com essas bordas e as informações vêm ali dentro com fundo claro, realmente para dar destaque na peça. Isso aqui é um exemplo de anúncio para a revista.
a gente tem aqui um exemplo de anúncio para jornal. Então, realmente, né, vamos imaginar que isso aqui é uma clínica de radiologia, possivelmente. E aí você tem o nome aqui do hospital, mas você tem aqui aquela questão que eu falei. Como aqui é uma pessoa jurídica, você tem aqui o diretor técnico médico representando aquela instituição. Tá? Outdoor, mesma coisa. Então você tem lá o outdoor, independente do tamanho, né, dessa mídia, você tem que ter ali com um certo peso as informações do profissional ou do responsável técnico médico. Aqui diz respeito a cartilha, ela também diz respeito a uma série de documentos que você produz que são considerados documentos médicos, tá? E aí no manual tem uma série imensa de quais documentos são considerados médicos e, portanto, você também precisa seguir esse tipo de coisa. Trago 2 exemplos aqui. O receituário, então a sua própria prescrição que você faz, ela precisa seguir essas especificações, uma guia de encaminhamento também, né, para consultório particular. Então, o que ele fala? Sempre você tem o nome do consultório, o nome da clínica, e próximo ao nome da clínica, imediatamente próximo, você já tem que trazer, né, esse bloco com essas informações essenciais, certo? E bom, e é isso. Então, de novo, eu recomendo que dentro da esfera médica vocês se aprofundem e leiam a cartilha. Na verdade, eu peguei os principais pontos, mas ela é bem mais específica que isso. Então, lendo isso vai te dar segurança para que você crie estratégias ficando já em conformidade do que preconiza o CFM. E se você é de outra especialidade de saúde, dê uma olhada possivelmente no site do seu conselho federal, regional, isso é especificado, mas aí para outros profissionais a boa notícia é que o marketing ele é um pouquinho mais livre e você fica um pouco mais flexível para fazer essas coisas, tá? E aí, para a gente fechar aqui, eu trago aqui para vocês um pouquinho de referências para que vocês possam se inspirar e dentro dessa questão aí, né, de falar de futuro da saúde, futuro da medicina, tecnologia em saúde, gestão, empreendedorismo, algumas referências que vocês podem começar a ler, começar a seguir nas redes sociais e consumir conteúdo, tá? 2 autores aqui que eu admiro pra caramba, eu acho que o Dr. Pedro já falou, tá? Então, o Eric Topol e o Dr. Daniel Kraft, são realmente profissionais de muito renome e que olham para a saúde de uma maneira realmente de um nível excelentíssimo, olhando muito para frente, falando, né, mostrando e trazendo o que há melhor aí de tendências para a saúde, principalmente como essas inovações e tecnologias podem nos ajudar a transformar a saúde daqui para frente. Então, esses daqui vocês já sabiam, eu estou só reforçando aqui porque eu particularmente gosto muito desses 2 autores. Tá? Mas para a gente complementar e tornar isso um pouco mais rico, queria apresentar para vocês um médico, tá? Também considerado futurólogo em saúde, Dr. Bertalan Mesko. Ele é um médico, eu acho que, se não me engano, polonês. Ele tem um portal que chama The Medical Futurist. E aqui ele também fala, né, e dá uma série de tendências, né, de inovações, evoluções e novas tecnologias para a medicina. É um portal bem interessante, com conteúdo muito rico. No Facebook, eles são muito ativos, disseminando esses conteúdos. Recomendo que vocês sigam no Insta, sigam no Facebook. O endereço do portal é medicalfuturist.com. Entrem lá e ele tem uma newsletter aqui, você deixa seu e-mail e você começa a receber conteúdo semanalmente. E o Dr. Bertalan Mesko, ele é autor desse livro The Future of Medicine. Então também ele traz uma série de tendências para a saúde, para a medicina daqui para frente. Vale muito a pena seguir esse autor. O outro é um portal, né, que chama kevinmd.com. É um portal americano fundado pelo Dr. Kevin Fo, que é um médico asiático, mas americano. E esse portal, apesar, né, de ter sido criado por um médico, esse portal tomou uma proporção gigante em que ele discute bastante coisa, principalmente da carreira do profissional de saúde. Então, fala-se bastante, né, de burnout em grandes instituições de saúde, fala-se muito a respeito do grande papel das enfermeiras na saúde e tudo mais. É muito interessante, conteúdos riquíssimos, fala
fala de tecnologia também, fala de gestão, mas fala sobretudo aí de carreiras e desafios que a saúde passa e vivencia hoje em dia. Eu espero que vocês gostem bastante. E para finalizar, falando um pouquinho de quando o assunto é gestão, boas práticas de administração, marketing médico, qualidade do atendimento, tecnologia aplicada no dia a dia do consultório, eu recomendo o nosso blog, que é o blog da iClinic. Tá? Hoje o blog da iClinic ele é o maior portal com conteúdos para gestão de clínicas e consultórios. Então lá a gente fala aqui de gestão de clínica, de marketing médico, de ferramentas, de tecnologia, tanto para profissionais de saúde quanto até para a sua equipe, para a sua secretária, para os seus administradores e tudo mais. Então é só acessar lá blog.iclinic.com.br. A gente tem uma série de conteúdos que a gente espera que ajude vocês, a gente prepara isso com o maior prazer. Certo? E é isso, gente. Eu agradeço extremamente a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e eu acho que isso representa só o começo. Acho que o meu papel aqui, eu quis trazer conteúdos, né, de certa forma, para provocar vocês a darem esse primeiro passo. Né, primeiro perceber, né, passarem a se enxergar também, não só como profissionais de saúde, mas também como empreendedores, como empresários e passar a trazer, né, para a prática do seu dia a dia, para a prática do cuidado, combinar isso também com questões aí de empreendedorismo e de gestão. Eu acredito que isso é realmente muito poderoso e sem sombra de dúvida nesse cenário que a gente tentou desenhar e contextualizar aqui, que é cada vez mais competitivo, um cenário de mudanças constantes, vocês começando a fazer isso, com certeza vocês já vão estar na dianteira, se diferenciando no mercado e, né, se destacando entre profissionais e atraindo cada vez mais pacientes, melhorando também a qualidade do seu atendimento, provendo um cuidado, né, mais humano, mais efetivo, que eu acho que é o que vocês sabem fazer bem. Tá certo? Um abraço, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem. O que você achou do conteúdo trazido pelo especialista Felipe Lourenço? Espero que tenha gostado. Hoje você aprendeu mais sobre temas da área de negócios e saúde, como empreendedorismo, marketing pessoal, redes sociais, gestão de negócios e muito mais. Com esse conhecimento, espero que você possa tomar decisões administrativas e de marketing com mais assertividade neste ano. Nós vamos enviar o material desta aula para você no canal Secad no Telegram. Você pode entrar nele pressionando o botão Entrar no canal Secad, que deve estar ao lado deste vídeo se você estiver no computador, ou embaixo se estiver assistindo pelo celular. Para encerrar esta semana de desenvolvimento, o próximo encontro será nesta sexta-feira com a especialista em carreira Caroline Souto. Ela também será liberada 12h30 no horário de Brasília. Estamos preparando um conteúdo imperdível que tem o poder de transformar sua carreira na saúde. Um aviso muito importante é que você precisa preencher o seu e-mail no final desta página para marcar a sua presença e garantir o seu certificado ArtMed. Vamos divulgar uma novidade muito importante nesta sexta-feira. Ainda não podemos falar, mas estamos preparando uma oportunidade única para que você se aprofunde ainda mais nas últimas tendências da saúde na sua especialidade. Não se esqueça de ficar ligado no seu e-mail e no canal do Secad no Telegram. É por lá que daremos os avisos necessários para você concluir o curso e, claro, também mandaremos mais conteúdo extra. Nos vemos na sexta-feira, ao 12h30. Até mais!